Boa tarde, gente. Estamos aqui no segundo vídeo que estou gravando para socializar conhecimento, né, nesse formato diferenciado, né, nesse desafio que estamos enfrentando diante desse caos de saúde pública. É uma metodologia diferente, mas que nós possamos e consigamos desenvolver nossas tarefas, enfim, possamos dar continuidade a essa importante tarefa republicana que é a formação humana. E no nosso caso especificamente, a formação em educação física, a formação inicial superior em cursos de educação física. Evidentemente que é um vídeo, eu também como professor da educação básica, que futuramente eu mesmo poderei trabalhar com esse tipo de vídeo, né, já que agora estou iniciando essa tarefa, essa possibilidade de estar trabalhando com esses vídeos gravados e postados no YouTube. Bem, e para a nossa aula de hoje, vamos trabalhar especificamente com práticas corporais como uma introdução ao debate de corpo e corporeidade. Tá? Ou seja, portanto, fica notório que estamos trabalhando com uma perspectiva histórico-cultural, né, para poder fazer o debate de corpo e corporeidade. Então, dito isso, é importantíssimo dizer que práticas corporais são o objeto de conhecimento da educação física. Práticas corporais são o objeto de estudo da educação física. Na educação física, tudo gira em torno das práticas corporais. Sejam elas esporte, ginástica, danças, elas são práticas corporais e compõem esse importante campo de conhecimento da existência da vida humana, tá? Bem, dito isso, precisamos fazer referência a uma importante obra da educação física, que é o Coletivo de Autores, né? Metodologia do Ensino da Educação Física, de 1992. Inclusive, perdemos recentemente a Michele Ortega, né, a professora Michele Ortega, e os demais professores que compuseram ali essa obra, essa importante obra da educação física, Celi Nelza Zuc Tafarel, Lino Castellani, Walter Brache e a Elizabeth Varjal. Bem, e nesta obra, estes autores nos disseram que as práticas corporais têm 5 eixos estruturantes, né? Portanto, eles são cinco conteúdos estruturantes da educação física escolar, né? No caso da escola, mas que são 5 eixos estruturantes das práticas corporais, demarcaram isso ali naquele momento, seguindo essa mesma linha histórico-cultural, inclusive, que são lutas, jogo, dança, esporte e ginástica, ou melhor, ginástica e esporte, tá? Feita essa consideração dessa importantíssima referência, nós precisamos compreender que as práticas corporais, para chegarem nesse nível de sistematização, nesse nível de institucionalidade, elas passaram por um processo evolutivo que perpassa pelos elementos mais básicos da corporeidade, do corpo, da capacidade de assimilar um movimento e de desenvolvê-lo, né? Então, veja, quais são os elementos mais fundamentais das práticas corporais, quais são as práticas corporais mais fundamentais, mais elementares, pensando nesse processo histórico-cultural. Andar, correr, saltar, girar, nadar, subir em uma árvore, e todas essas dimensões do movimento humano, todas essas práticas corporais rudimentares, elas foram desenvolvidas no processo do dia a dia, da cotidianeidade, da vida, da caça, da pesca, de atravessar um rio, de subir em uma árvore. Veja, a reprodução, ou melhor, a vivência cotidiana dessas práticas corporais durante milênios foram cristalizando essa capacidade orgânica, essas capacidades orgânicas,
E na medida que essas capacidades orgânicas foram sendo desenvolvidas com um melhor roteiro, foram desenvolvidas com mais capacidade motora, né, de forma mais exata, mais preparada, mais organizada, quando o ser humano já tinha um domínio maior do corpo e do movimento, né, nós passamos a ter, portanto, práticas corporais sistematizadas, certo? E aí nós temos vários exemplos da antiguidade, naquilo que a história já consegue nos explicar, de práticas corporais sistematizadas em civilizações antigas, tá? Mais especificamente na modernidade, que é quando a gente já consegue ter um domínio histórico mais avançado de compreensão dessas práticas corporais, são aqueles 5 eixos estruturantes que nós mencionamos agora há pouco, tá? Veja, então, considerando o debate, a centralidade do debate de corpo, se nós entendemos que esse acervo de práticas corporais podem ser inseridas dentro de uma classificação teórico-conceitual, nós podemos chamar então de cultura corporal de movimento a esse conjunto de conhecimento humano, corporal, de vivência de movimentos, né? E essa vivência, ela é evidentemente prática, né? Ela se insere em um saber fazer, historicamente falando, e gradativamente ela vai se tornando também um saber sobre o fazer, um saber sobre o movimento e sobre a importância desse movimento para a saúde, para o domínio do próprio corpo, né? E na medida que as instituições educativas vão sendo desenvolvidas e os modos de vida vão se desenvolvendo no decorrer da humanidade, vamos demarcar aqui a modernidade mais especificamente, então século XIX e século XX, a escola passa a instrumentalizar essas práticas corporais, a ginástica, em certa medida a dança, o esporte e as demais práticas corporais, e aí cada país tem as suas especificidades, começa a instrumentalizar essas práticas corporais como conhecimento, como conteúdo importante, fundamental, estruturante da educação física escolar. Assim como surgem diversos mercados, diversas entidades, instituições civis que passam também a oferecer esse tipo de serviço, talvez mesmo antes das escolas passavam a oferecer esse tipo de serviço de ginástica, de dança, né, de jogos. Então isso continua até hoje, né, e cada vez mais diferentes correntes teóricas, práticas, mercadológicas de trabalho com ginástica em suas mais diferentes perspectivas, e o esporte idem, né? Diversas formas de se trabalhar com o esporte, com diversos públicos, continuam a serem desenvolvidos mundo afora, se instrumentalizando professores de educação física para trabalharem com essas práticas corporais. Tá, veja só, gente, para a gente começar a finalizar nosso vídeo. Então, podemos e devemos dizer que há uma correlação muito importante entre a cultura corporal de movimento e o debate de corpo, entre a compreensão das práticas corporais e o debate de corpo. Assim como devemos estabelecer essas correlações com o aprendizado motor e o debate de corpo e corporeidade. Devemos estabelecer essas conexões entre saúde e o debate de corpo. Cada um desses itens geram novas aulas, novos debates, né? E é fundamental lembrar que a vivência das práticas corporais, hoje nós podemos defender que trata-se da necessidade de uma vivência teórico-prática, né? Além da vivência em si, que é prática, mas também uma vivência sobre compreender
a capacidade crítica de entender o corpo, de entender as práticas corporais, de entender o movimento e todo esse processo complexo histórico, sociológico, filosófico, que envolve o corpo, que envolve as práticas corporais. E aí é fundamental dizer que as práticas corporais como produção humana histórica, né, está, portanto, antenada, intrínseca, mais do que antenada, está intrinsecamente ligada à evolução humana, tal como explicamos no início desse vídeo. E que, portanto, a vivência dessas práticas corporais são importantes para a formação humana, em qualquer entidade, instituição que seja. Tá? Isso é muito importante de cristalizar, de fundamentar e de defender. Né? E aí, na medida em que nós proporcionamos as vivências das práticas corporais sistematizadas, nós estamos proporcionando que os nossos alunos, que as nossas alunas sejam produtores de cultura e estamos dando vida aí ao nosso campo educação física. Bem, gente, então essa aula de hoje acredito que será bastante pertinente para nós trabalharmos com essa ideia de prática corporal para entender as conexões corpo, corporeidade, cultura corporal de movimento, tendo como eixo central as práticas corporais numa perspectiva histórico-cultural. Até o próximo vídeo, forte abraço.